Seja muito bem-vindo a mais um podcast Vida Cristã. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez, não se esquece, curta o vídeo, compartilha e manda para todo mundo que precisa ouvir essa palavra. Hoje a gente veio com um conteúdo muito especial. Hoje a gente veio aqui falar de Israel, um assunto meio difícil de lidar, né? Às vezes as pessoas ficam meio assim, mas o título nosso hoje, o tema nosso, ele é promessa divina ou conflito humano, né? Israel é uma promessa divina ou é um conflito humano? E claro que quem menos, né, do que Pastor Walter, que já esteve aqui comigo para falar sobre esse assunto, né, Pastor Walter? Obrigado pelo convite novamente. Vamos estar aí tentando responder algumas perguntas, né? Nesse bate-papo interessante. É isso aí. A gente colocou uma caixinha lá no nosso Instagram, lá o pessoal mandou umas perguntas para nós e a gente vai ler aqui, porque eu acredito que seja dúvidas, né? Sim. De muitos cristãos e até mesmo pessoas não cristãs, para entender um pouquinho, né? Como é que é essa questão de Israel. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui que mandaram lá pra gente foi: qual é a história por trás do conflito entre Israel e Palestina? Bom, a pergunta ela é bem interessante, só que a gente precisa caminhar por alguns pontos pra gente chegar, Sim. Talvez não numa resposta, mas numa reflexão. Acho que resposta é muito difícil a gente falar a respeito disso, verdade. Né? Entender o assunto, né? Entender o assunto, Primeiro, quais são as fontes que nós buscamos essa informação? A primeira fonte que geralmente os cristãos buscam de aprender a história sobre o assunto de Israel é a Bíblia. Sim. Então, quando a gente pega somente a Bíblia, a gente vai ter a tendência, querendo ou não, de enxergar com os olhos de que tudo é uma promessa e de que Israel é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Mas nós estamos falando de um conflito que tem pelo menos aí quase 3.000 anos, ou próximo de 3.000 anos, e ele é consequência de alguns erros humanos. Então, quando o erro ele é humano, Deus ele também não vai ficar interferindo nos resultados. Então eu acredito que, como a pergunta aí, se esse conflito ele é de Israel, ele tem mais a ver com erro humano ou coisas desse tipo, eu acredito que é um pouco de cada coisa, né? Um pouco dos dois. Mas eu queria falar sobre ele, pra gente começar a esquentar as baterias aqui, depois a gente vai para as perguntas mais interessantes, é que todo conflito, a gente precisa entender de como a gente está enxergando esse conflito, se a gente está de dentro dele ou de fora dele. Sim. E quando a gente pensa em conflito Israel e Palestina, a gente busca a fonte, a Bíblia. Então a gente está olhando de fora sobre uma perspectiva só. Mas e quem está dentro desse conflito? Por exemplo, um povo palestino, alguém que nasceu já dentro desse conflito, como é que ele vai enxergar esse conflito? Ele vai ter uma tendência diferente, né? É diferente. É bem diferente essa tendência. Então eu acredito que esse conflito ele é bem complexo de falar, mas dá pra gente discorrer. Então vamos por partes, né? Vamos entender como que começou, né? Sim. Primeiro, né? Como que começou isso, né? Porque às vezes as pessoas estão assistindo, ela quer entender, claro, né? Por que ainda hoje Israel vive em conflito, ainda tem guerra lá. Então vamos lá do início, né? Sim. Eu gosto exatamente de falar do início, porque nós temos a fonte histórica, a Bíblia, e ela conta duas histórias paralelas e que a gente só percebe uma. Primeiro conflito Abraão recebe uma promessa de que seria pai, juntamente com a sua esposa, e eles têm esse filho da promessa, mas ele não é o primogênito. Então, se nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás, um pouco menos do que isso, quem era o filho que tinha a preferência? Primogênito. O primogênito. E quem é o primogênito? Não é Isaac, é Ismael. Então, quando nós temos esse conflito sendo resolvido por parte de Abraão, de dizer, olha, meu filho Ismael vai precisar ir embora, a pedido da Sara, ele manda o filho, ele não dá nenhuma herança para aquele filho. Sim. Ele simplesmente E ele era o primogênito. E ele era o primogênito. E lá em Gênesis 25, nós temos 12 tribos que nasceram também de Ismael. Então o conflito em si, esse conflito ele tem essa Gênesis lá no passado, lá no Antigo Testamento, só que a gente só consegue enxergar e ler, fazer uma leitura bem feita por parte de Israel.
né, que nasce ali com Isaac, depois vem Jacó e tem a nação de Israel. Sim. Mas a gente não consegue enxergar o outro lado desse conflito, né? E que é interessante a gente pensar nisso. É interessante, porque às vezes a pessoa nem entende, né? Nem sabe o porquê que até hoje tem esse conflito. Sim. Porque passaram muito tempo, né? E daí o pessoal já pensa, pô, mas ainda existe esse conflito? E é justamente por conta disso, né? Por conta disso. Primeiro, ele é um conflito étnico, né? Tem a ver aí com as etnias que surgiram dessas 12 tribos que nasceram de Ismael e depois de Isaac, né? Mas depois ele se tornou um conflito também religioso, porque a maioria dos povos árabes ali, ou dos palestinos, ou desse povo que vive ali naquela região, sem ser os judeus, cristãos ou judeus mesmo, né? Eles são de maioria islâmica, né? Então, hoje, o conflito ele é étnico, mas também ele é um conflito religioso, que aí eu acho que coloca mais lenha nessa fogueira, né? É bem confuso, né? Confuso. Pra pessoa que não conhece. Sim, eu também sim. sou muito leiga nisso, mas a gente vai decifrar isso junto. Tem uma outra pergunta que eu acho que entra já nisso, que é como entender a divisão entre os judeus e palestinos sob a ótica cristã, né? Isso. É o que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Quando a gente lê a Bíblia, somente a Bíblia tendo a Bíblia como fonte, a gente tem a tendência de enxergar Israel de fato como protagonista de uma promessa, protagonista de uma certa proteção divina. Mas a minha Bíblia e a sua diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é verdade. Então, aonde está essa diferença entre o Deus que não faz acepção de pessoas e de repente tem um povo escolhido? Até quando aquele povo foi escolhido? Eu acredito que esse povo foi escolhido para vir o Messias. Depois que o Messias veio, eu acho que todos em Cristo podemos ser uma grande família. Mas, como isso é feito, que é difícil de a gente pensar, né? Porque tem a questão étnica, né? E tem a questão religiosa. E que nós, evangélicos ou cristãos, ficamos no meio e temos a tendência. Se a gente não prestar bem atenção no que está escrito, a gente tem a tendência de olhar somente para Israel e tomar um partido. Mas a gente vê lá no Apocalipse, quando há uma pergunta feita, né? Quem são esses que estão aqui chegando agora, né? No céu, né? Vamos assim usar essa palavra. Aí o próprio anjo vai responder, são pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Então não é um povo escolhido e também não tem a ver somente porque eles são escolhidos, porque vieram dele o Messias, é que eles são os principais. Não, hoje nós somos, em Cristo somos todos iguais. Eu vejo assim, né? Eu enxergo assim, dessa forma. E isso já quebra muito tabu, porque algumas pessoas pensam que somente Israel, somente aquele povo são os escolhidos, né? Sim. Hoje aqui nós estamos quebrando esse tabu, claro. Essa dúvida de muitas pessoas sobre isso, né? Sobre esse assunto. É interessante esses assuntos, porque até eu sou muito leiga sobre isso e eu acho interessante a gente trocar essa ideia, né? E pelas perguntas que a gente recebeu, é muita gente que tem essas dúvidas, Claro. É muita gente. Tem outra aqui que é: por que Israel é considerado um país sagrado? Ele é considerado sagrado, eu acredito que não é a questão do país em si, mas a origem desses conflitos tem muito a ver com 3 grandes religiões, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Foi ali que surgiu o começo da história dessas 3 grandes religiões monoteístas, né? Então, todo mundo acredita que aquele lugar de fato é um lugar sagrado, né? Onde nasceu Jesus. Eu acredito que muitas vezes que eu estive lá, via cristãos fazendo a sua peregrinação para Israel, cristãos de várias denominações, de várias... cristianismo católico, etíope, e vai todo mundo para lá para ver onde Jesus nasceu, para conhecer as histórias, conhecer também a história dos patriarcas e outras coisas mais, mas isso também está ligado à história tanto dos patriarcas do judaísmo quanto do islamismo, né? Então é um lugar onde tem esse encontro, né, de histórias. E até porque a vinda de Jesus também, né, pelo menos sim. é o que falam, né, e é o que a gente também espera, no caso, é que venha por lá também, né? Cremos nisso. Segundo
os nossos textos, Cristo vai repousar sobre aquele lugar, né? Eu acho que é por isso que muitas pessoas acreditam que é por isso que ele seja um lugar, um país sagrado, de repente, por conta disso, né? Os judeus creem, de fato, que o Messias... eles não acreditam em Jesus, então eles vão crer que o Messias, de fato, vai vir ali naquela região ali de Israel. No islamismo é interessante entender a história do islamismo também, que eles têm um Messias, vou usar esse termo para ficar mais fácil, e eles creem também que vai ser ali esse encontro, e nós como cristãos também cremos que o nosso Salvador volta ali para reunir todo o seu povo, né? Então, as histórias são muito conectadas, né? Então é sagrado, não tem jeito. Pra muita gente é sagrado. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Pelo menos, eu tenho um sonho de conhecer Israel, sim. né? Eu acredito que todo mundo tem um sonho de ir lá, né? Conhecer, caminhar por onde Jesus caminhou. Sim. Né? Fazer algo que nós cristãos sempre tivemos no nosso coração, né? Claro. Que é conhecer, né? Sim. A cidade sagrada, digamos assim, né? E é o sonho, eu acredito que é o sonho de todo cristão ir pra lá conhecer. Sim. E pra mim, o dia que eu for lá conhecer, porque eu acho que faz parte da gente, né? Uhum. Faz parte da gente conhecer a tumba de onde Jesus estava, a sepultura, né? Sim. Né? Caminhar por onde ele caminhou, porque pode não significar hoje alguma coisa para algumas pessoas, né? Uhum. Mas para nós cristãos, ele faz parte da gente, né? Claro. Pisar onde o nosso Salvador pisou. Sim. Então, é importante. Eu acho que tem a ver um pouquinho também, Mayara, com... Hoje é mais fácil a gente falar disso hoje, né? Antigamente era um pouco mais difícil, mas a gente tem a necessidade de saber de onde a gente veio. Isso. A gente tem a necessidade de saber a nossa história. Então, seja a história familiar, as pessoas fazem terapia para entender o seu passado, coisa desse tipo. E a gente vê como importante também para o povo mais religioso entender as suas origens e tá lá vendo com os próprios olhos. Não é só uma questão de fé. Eu acredito que Jesus veio, que Jesus esteve num lugar. Não, estou aqui tem... pelo menos as pedras ali estão testemunhando que aquele lugar é de fato real, né? É isso. Então, tipo, faz parte da gente, Faz parte. A gente quer se conectar, né? Sim. O ser humano, ele gosta de coisas palpáveis, né? Então, a gente, às vezes, só falando do assunto não é o suficiente. Sim. A gente tem que ir lá, a gente tem que pisar, a gente tem que tocar. Uhum. Pra realmente... fui realizado agora, né? Conheci o lugar onde o nosso Salvador... Eu não tinha... eu tinha curiosidade, mas não tinha essa necessidade de visitar Israel. Eu fui pra lá 8 vezes, né? Mas a partir do momento que eu fui a primeira vez e eu tomei ciência da importância daquele lugar, não só pra mim cristão, mas pra muita gente, eu comecei a dar um valor diferente, de fato. É mesmo? Hoje... eu falo isso pra todo mundo, minha esposa sabe, minha família sabe que o lugar que eu gostaria de terminar os últimos dias da minha vida é lá. E não tem nada a ver com coisas místicas, porque eu não tenho apego a nada material, né? Não sou materialista nesse sentido e também não acredito que as coisas tenham um poder espiritual. Creio que o espiritual vem de Deus mesmo, né? Mas eu amo aquele lugar. Eu passei a amar de fato e todas as vezes que eu vou lá eu me sinto em casa. É como se você estivesse retornando pro seu lar. Engraçado. Pra quem foi 8 vezes, tem que gostar muito, né? Eu não fui nenhuma, ele já foi 8. Fui 8 vezes. Fui 8 vezes, porque eu morei do lado, né? Então eu ajudava, né? Bacana. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é: por que Israel é tão central nos conflitos mundiais? Sim. Essa pergunta ela já é mais difícil de responder, mas ela tem uma importância por detrás. O que acontece? Nós temos 2 países, né? Ou tínhamos 2 países muito aliados de Israel, que eram os britânicos, né? E temos os Estados Unidos. Então, esse eixo, os britânicos e os Estados Unidos, eles formam um eixo de potência mundial. E que é contrário a praticamente o resto do mundo. Quem não é com eles ali, tirando os países da OTAN, tirando alguns países que são aliados deles, o resto é tudo inimigo. Então,
só o fato de Israel ter esse apoio já é um grande conflito, porque todo mundo acredita que pode chegar a Israel e de alguma forma provocar Israel, mas na verdade nós temos, aí eu creio mais numa promessa bíblica, em Ezequiel capítulo 37, vai contar a história do Vale de Ossos Secos. Uhum. E eu já vi muita gente pregando esse texto, e esse texto não é espiritual. Esse texto, ele é uma promessa bíblica real. Israel estava disperso em várias nações, e ali como aquele profeta reúne aqueles ossos, e Deus transforma aquilo num exército. Isso daí é um cumprimento de uma profecia em Israel. Sim. Israel estava disperso por todos os lugares no mundo, e ali em 1948, 49... houve aquela reunião ali e se tornou uma nação. E hoje Israel, de fato, é uma grande potência militar. Então, aquilo aconteceu de fato, né? E tem uma coisa interessante, que tem muitos judeus que moram nos Estados Unidos e são grandes banqueiros, são grandes pessoas de muito poder aquisitivo. E que se eles, de alguma forma, resolverem não mexer nas suas economias ou não deixar as coisas acontecerem economicamente, eles podem falir a economia dos Estados Unidos. Existe um dado que só os americanos que moram em Nova York, se eles resolvessem sair dos Estados Unidos e tirar todo o seu dinheiro que tem guardado nos bancos ali, ou nas empresas ali, eles faliriam a economia dos Estados Unidos. Só os que moram em Nova York. Sério? Então... Meu Deus, tô chocada. Então, porque tem essa força de serem aliados? Porque tem interesses também. Mas é porque os judeus, eles são poderosos também no quesito economia, né? Nossa. Hoje, né? Mas sempre porque foi. Hoje Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? Sim. É um país que, querendo ou não, todos gostariam de morar, né? E uma coisa que fizeram com os judeus por todo o mundo ali, a Europa, eles criticavam os judeus pelo fato de eles serem religiosos, então algumas profissões eram específicas de algumas religiões. Então eles não poderiam, por exemplo, ter algum tipo de comércio. E o único comércio que eles poderiam ter eram os comércios ligados à usura, que era empréstimo de dinheiro, ou pedras preciosas. E foi justamente onde eles ficaram ricos. E é onde eles cresceram. É onde eles cresceram. Onde hoje dá mais dinheiro. Exatamente. Ou eles eram agricultores, ou eles trabalhavam com empréstimo, fizeram grandes bancos, ou então assim, ligados sempre com dinheiro, né? Se deram bem. Se deram bem. Mas é isso aí, é interessante isso. É muito interessante pra gente tirar muita dúvida, né? Sobre tudo. Sim. Eu nem sabia disso aí. Acho que uma vez só você comentou comigo, mas foi muito por cima, né? Sim. Outra aqui que mandaram foi: os acontecimentos de Israel são sinais do fim dos tempos? Sem dúvida. Explica aí pro povo. Que o povo às vezes não tem noção de nada, né? Tipo, como é que funciona, né? A gente precisa... Quando a gente vai ler nas escrituras, ela traz algumas profecias e eu tenho a profecia como algo benéfico ou uma profecia que ela também não vai ser benéfica. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, e ele fala que ele vai ser pai de uma grande nação, lá no comecinho de Gênesis ele diz que esse povo vai ficar 400 anos escravos no Egito. Uhum. Então Deus deu uma promessa antes do povo de Israel de existir, as tribos deles irem para o exílio. Deus falou que eles passariam por um tempo de exílio. Então, algumas promessas de Deus, elas não necessariamente são bênçãos, mas são momentos de dificuldade. E no Antigo Testamento, se a gente lê com muita clareza os profetas menores e também o texto de Daniel, a gente vai ver que ali tem muita coisa sobre o fim dos tempos. Muita coisa que ainda não se cumpriu. Tem muita coisa que não se cumpriu. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem o relato de Jesus, dizendo dos acontecimentos dos últimos dias, e os textos ali, as cartas e o Apocalipse, então fica mais evidente esse conflito mundial que vai acontecer nos fins do tempo. Mas, um texto que eu citei aqui que é importante depois vocês analisarem na Bíblia, é exatamente Ezequiel. Ezequiel fala do Vale de Ossos Secos, que Deus traria de todos os lugares, vento dos quatro cantos trariam, e ali seria um grande exército. Falou de uma forma simbólica, porque o Ezequiel não viu aquela visão com os nossos olhos de hoje, com a comparação que a gente tem. Ele viu, de fato, um monte de osso se juntar, nascer carne,
soprar o Espírito e aquilo se tornou um grande exército. Mas o Israel é isso hoje. Depois do Ezequiel capítulo 37, o 38, 39, os capítulos restantes, fala de um grande conflito mundial. Então, se aconteceu agora, Ezequiel capítulo 37, falta acontecer os outros capítulos restantes, que depois eu peço pra vocês. Não vou contar aqui, senão vocês não vão ficar curiosos e não vão ler na Bíblia de vocês. Meu Deus, faz... Nossa, entendeu? é E aí você consegue fazer um link desse final do capítulo, dos textos de Ezequiel com Apocalipse, com tudo que Jesus fala. Tá lá na Bíblia. Porque, sabe, é que é interessante isso, por quê? Porque muitas pessoas, e eu tenho muitos amigos meus também, e conhecidos que falam assim, tipo, Jesus tá voltando, Sim. os sinais de Jesus tá voltando, não sei o quê. Mas, tipo assim, lá na época da minha avó, já falava que Jesus ia voltar. Mas eram os mesmos sinais que hoje está acontecendo? Não são os mesmos sinais. Porque é uma grande diferença, Sim. né? Lá atrás, anos atrás, era uma coisa totalmente diferente. Hoje, realmente, está se cumprindo, né? Claro. Nós temos um texto interessante também, que é o texto de Daniel. Ele fala de 70 semanas que são dirigidas ao povo de Israel. Esse texto parece ser um pouco complexo, mas se a gente estudar ele com calma e com bastante precisão, lendo fontes boas, a gente vai entender que 69 semanas aconteceram já. 69, e o texto fala de 70. 69 semanas aconteceram com a chegada de Jesus na entrada triunfal de Jesus, quando todo mundo recebeu ele ali na cidade de Jerusalém, uma semana antes de matarem Jesus, né? Sim. Hosana. Aí, falta uma semana. E esse texto, ele vai dar alguns indicativos de algumas coisas que vão acontecer nessa última semana. E a gente vê isso acontecendo nos nossos dias. Mas tem pessoas que não sabem, Sim, né? sim, Não tem sim. o conhecimento. Sim. Que nem eu não sabia dessa. Tem. E eu sou cristã. Então é muita coisa nova. E é muito importante. É por isso que é importante esses bate-papo. É importante a gente trocar essas informações. Até pra você que tá nos assistindo aí de casa. Que como é importante a gente entrar em assuntos assim. Porque hoje em dia muitas pessoas não gostam de falar. Sim. E entrar, né? Em assuntos assim que é um pouquinho mais delicado. Claro. E tudo mais. Só que é muito importante isso. Eu acho que porque também as pessoas leem o texto bíblico e elas têm dificuldade de entender as analogias ou as comparações que foram feitas ali pelo profeta que estava enxergando aquilo na época dele. Qual eram as coisas que ele poderia comparar, por exemplo, se ele estivesse vendo uma guerra nos nossos dias? Ele não tinha nada palpável na época dele para dizer o que era aquilo que ele estava vendo, aquela visão. Então, algumas pessoas têm dificuldade de ler o texto bíblico e enxergar E interpretar bem aquilo. Mas eu acredito que muitos textos são difíceis de interpretação, mas, com certeza. Mas vai nas palavras de Jesus. Você vai ver Jesus dando as instruções para os seus discípulos do que aconteceria nos últimos dias. Aí alguém pode falar, mas Jesus falou que haveria sinais de guerra, rumores, terremotos, coisas que já acontecem há muito tempo. Acontece há muito tempo, mas não com a mesma frequência que acontece nos nossos dias. É verdade. Hoje as coisas... Terremoto tem, mas em escala mundial. Guerra tem, mas em escala mundial. São conflitos que estão acontecendo e todos nós estamos tendo contato com esse conflito. E aí, a Bíblia vai usar um texto assim, olha, assim como foi nos dias de Noé. As pessoas estavam ouvindo aquela mensagem, mas não estavam imaginando que aquilo aconteceria nos seus dias. E é o que eu vejo nos nossos dias. É o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo esses sinais e muita gente pensa dessa forma. Mas falaram que ia acontecer somente há 2000 anos e não aconteceu. Por que vai acontecer agora? Muitos nem acreditam mais, né? Sim, nem acreditam mais. Nem acreditam mais que isso vai acontecer. Sim. Eu já ouvi muitas pessoas falar, mas Jesus tá voltando faz tempo, Sim. né? É bem complexo Com certeza. um assunto assim, né? Sobre a vinda de Jesus. Até eu acho que nós vamos fazer um outro conteúdo sobre Apocalipse, né? Porque... É bem interessante. Apocalipse é difícil de entender, né? Sim. Eu, por exemplo, quando eu comecei a ler, eu comecei lá por Apocalipse ainda. Aí não ajuda, entendia né? nada. Não entendia nada do que falar. Não vai ajudar de fato, né? Mas é isso aí. Eu acho que... Deixa eu ver. Este conflito atual de Israel é por um motivo recente ou antigo na história? Sim, tem esse link antigo na história, mas eu quero que a gente possa pensar junto uma coisa bem rápido. Eu dou esse exemplo, às vezes, numa aula, numa palestra de 3 horas, né? Uhum. Mas eu vou tentar fazer isso de forma bem simples. Tá. Nós temos Abraão, que ele recebe uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação.
Uhum. 2 povos saem dele. Os filhos de Ismael com 12 tribos, e depois veio Isaac com Jacó e 12 tribos de Jacó. O que aconteceu? Esse povo foi 400 anos para ficar escravo ali no Egito. Então imagina 2 povos. Isso aqui é Israel, esse pedacinho meio aqui é Israel. O povo tá aqui, o outro vai e passa 400 anos. Qual povo que saiu para ficar 400 anos no exílio? Não é o de Ismael, é o de Isaac. Depois de 400 anos esse povo volta. Como é que ele vai receber a sua casa? Para ele conseguir voltar para sua casa, ele tem que conquistar. E a conquista tá lá na Bíblia. Quando Josué entra com o povo, conquista ali em Cades Barneia, tem os muros de Jericó, destrói. Essa conquista foi por meio de batalha. Então não foi nada, tô chegando, sou irmão de vocês, daqui 400 anos. Foi guerra já. Fiquei 400 anos. Ok, esse povo desobedece a Deus, se formam 2 tribos, que é a tribo de Israel e a tribo de Judá. 10 dessas tribos vão embora, são dispersas, mas 2 ficam ali. E eles vão para um novo exílio, que é o exílio da Babilônia, e ficam 70 anos. Quem ficou aqui? Aquele outro povo. Depois de 70 anos eles voltam e falam, quero morar aqui de volta. Voltaram e tiveram que conquistar. Na época de Jesus, houve uma perseguição de Roma contra os judeus. Os judeus foram embora. Quem ficou aqui? Esse povo ficou aqui. Mas os judeus foram embora. Voltaram quando? Agora, no nosso tempo. Talvez nós não nascemos nesse período, mas alguém que pode estar nos assistindo nasceu antes de 1947. Viu Israel retornando depois de quase 2.000 anos. É verdade. E aí, quando eles voltaram, eles falaram para quê? Para os palestinos, para os árabes que estavam lá. Estou voltando. Não foi assim. Foi guerra também. Exatamente, por meio de guerra. Então os palestinos estavam lá desde a época de Abraão. Ou vou usar esse termo palestino, pode ser até que alguém me interprete mal, mas vou usar para ficar mais genérico, né? Depois de 2.000 anos esse povo retorna e ele quer conquistar a sua terra. E aí vem a ONU juntamente com os Estados Unidos, juntamente com a Inglaterra e cede essa terra. Com o voto de um brasileiro, inclusive, na ONU. Aí dividiu o país em 2. Depois teve a guerra de independência que tomou grande parte. E hoje o que os palestinos ou os árabes que moram ali têm da sua terra é 20%. 20% de 4.000 anos. Olha só. Entendeu? Então, Quase nada. Quase nada. Então, ele é um conflito religioso, ele é um conflito étnico, mas também se a gente pensar pelo lado de quem estava lá, poxa, eu tô aqui, vocês toda hora estão saindo e voltando e quer morar aqui de novo. Como é que não vai ter guerra, Como é que não vai ter guerra, né? É verdade. E é interessante que se você pegar ali o mapa de Israel hoje, e aconselho vocês a olharem lá, né, desde de 1947, 48, qual é o território dos palestinos, você vai ver que ele se divide sempre em 4, e ele foi diminuindo, hoje ele é muito pequeno, e agora tem muros. Quando a gente viu ali aquele conflito de Gaza, né, que esse seria um dos temas que a gente teria um muro de 3, 4 metros de altura. Então quem mora lá não pode sair. Como é que eles vão aceitar isso de forma pacífica? É impossível. Porque é impossível. Hoje o conflito ali é na Gaza ali, né? É em Gaza e na Cisjordânia. Naquela tem uma divisa parte ali, maior, né? isso. Mas ali de Gaza é um espaço onde eles ficaram segregados e eles falaram, não, vamos tentar tomar alguma coisa, né? Fazer de alguma forma. Isso é interessante. Explica um pouquinho pra nós essa questão ali de Gaza e... Sim, então, quando Israel retorna, houve alguns conflitos depois de 1949, depois das guerras de independência ali, houve alguns conflitos internos, né? Para eu não ficar sendo técnico, falando um por um, mas hoje o território que seria todo ali dos palestinos, eles vivem num espaço pequeno, que é a faixa de Gaza, que é uma faixa litorânea, e uma parte na Cisjordânia. O pessoal da Cisjordânia, eles estão no meio, entre a Jordânia e Israel, eles ficam um pouco com receio de lutar com Israel, de fazer uma grande guerra, porque de um lado tem uma nação que vai ajudar, que a Jordânia é aliado de Israel, mas ali em Gaza, eles tinham ou o mar ou a guerra. Sim, não tinha muito pra onde correr, Eles não tinham pra onde correr, então eles decidiram de fato, de alguma forma, fazer alguma coisa para chamar a atenção. Mas é muito problemático isso, porque nós temos financiamento de países que não tem nada a ver com conflito, não tem nada a ver assim, não estão ali dentro daquele terreno, mas financiam aquilo, né? Que é a questão do Irã, outros países financiando esses terroristas, né? E aí o conflito não tem jeito, né? Não tem como cessar, Não tem como cessar. Eu não vejo
uma paz nesse conflito. E biblicamente não tem. Não tem lá. Não tem, biblicamente tá escrito, não tem. né? Biblicamente não. Pelo contrário, eu acho que agora chegamos no momento da escalada maior desse conflito. E inclusive eu acho que era uma das perguntas que seriam feitas, né? Sim, Se teria tem. uma escalada, né? Tem, verdade. Qual é o lado que a igreja precisa tomar? A igreja precisa apoiar Israel em todas as suas decisões? Não, com certeza não. Nem eu acho que Deus não nos chamou para tomarmos nenhum partido. Mas quando que eu consegui enxergar isso? Mara, eu sou uma pessoa que eu leio muito, você conhece, você já, né? Eu consegui ter uma noção pequena, mais assim, diferente, de conseguir enxergar o outro lado. Quando eu li um livro de um rapaz, que o nome do livro é Filho do Hamas. Filho do Hamas. Já ouvi. Tem o testemunho dele na internet, mas o livro dele foi um livro assim que eu li. E eu considero o livro dele, para mim, não para todas as pessoas, mas para mim, a importância desse livro, depois da Bíblia, ele foi o melhor livro que eu li na minha vida. Então assim, ele conseguiu me fazer enxergar. Porque esse rapaz, ele foi filho de um dos líderes do Hamas, fundadores do Hamas, e ele foi preso por Israel, passou a ser um soldado de Israel, no espião de Israel. O próprio pai dele foi preso por conta de uma espionagem que ele fez, que o pai dele estava prestes para fazer um ataque, e ele denunciou o pai dele, e hoje ele é convertido. Hoje ele é convertido a Cristo, e ele mora em Israel, mora nos Estados Unidos como refugiado. Então hoje ele prega a Cristo, mas ele prega a Cristo para os dois. Os dois precisam de Jesus, os judeus e os muçulmanos precisam de Jesus. E esse conflito, que ele é religioso, ele é étnico, todos precisam de Jesus. Então esse livro foi um livro muito interessante. Depois, se vocês quiserem pesquisar, O Filho do Hamas. Para mim é o melhor livro depois da Bíblia. Vou colocar na legenda ali embaixo para vocês lerem o livro. É um livro muito interessante. Então eu acredito que se a gente consegue enxergar o outro lado da história, fica mais fácil pra gente também não tomar um partido só porque somos igreja. Somos igreja, Jesus veio dos judeus. Mas Jesus, se ele quisesse, ele continuava o judaísmo. Ele, na verdade, ele era um rabi. Quando a gente vê os fariseus ou os saduceus, os doutores da lei chamando Jesus de rabi, não era de propósito. Não era para provocar Jesus. De fato, era um judeu e ele era um rabino. Hoje a gente fala de rabino, mas nas escrituras tá rabi. Ele era, de fato, de uma escola rabínica. Interessante. Então, se ele quisesse continuar o judaísmo, ele continuava. Mas ele quebrou aquilo. Ele falou, agora, eu sou a palavra. Isso. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Ele quebrou, né? Ele quebrou. Então, a gente não tem que tomar um partido por conta da religião e nem pela questão étnica. Temos que escolher por Jesus, que amou, morreu por todos, né? Isso aí é bem interessante a gente frisar a importância disso, né? Por conta, às vezes, da doutrina e religião. Sim, né? sim. É muito importante isso. Tem mais uma aqui, então, para nós finalizar. Esse conflito, segundo as escrituras, tende a diminuir ou a aumentar a ponto de chegar à Terceira Guerra Mundial? Eu acredito que agora não tem volta mais. Não tem volta mais pelo seguinte. Os envolvidos nesse conflito, eles não ficaram como envolvidos assim, eu tô apoiando. Como acontece agora ali na Rússia e a Ucrânia, nós temos os Estados Unidos ajudando a Ucrânia, mas ajudando com armas, ajudando com suprimentos militares, né? Isso acontece em todas as guerras. Qualquer guerra do mundo vai ter gente que vai vender armamento, vai ter gente que vai emprestar dinheiro, Mas no caso específico de Israel, os aliados de Israel e os aliados das outras nações que estão em conflito com Israel não estão fazendo isso de forma velada. Não estão só emprestando armas, dando dinheiro. Estão falando, eu tô aqui, se acontecer alguma coisa, nós vamos entrar nesse conflito. Um apoio, né? Um apoio. Então, é briga de cachorro grande, não é coisa tão simples. Não é pequena não, né? Não é pequena. E quem já colocou a mão ali, depois fica difícil você tirar a mão. Você já apoiou um povo que ele é odiado pelo outro, você não consegue voltar mais e dizer que você é neutro. É verdade. Então agora tem que ir até o fim, né? E, claro, pelos interesses que também tem por detrás disso, né? As guerras, elas sempre têm benefícios para muitos lados, né? Para alguns são muitas perdas, mas para quem tá nos bastidores, às vezes é um grande lucro a guerra, né? Você deixa um lugar, um país extremamente pobre e você vai fortalecer outro que tá do lado ali que quer ficar rico, né? Então sempre acontece isso. Então, na minha opinião, assim,
vendo o que as escrituras diz agora, acho que não tem mais retorno. Agora, qual vai ser essa escalada e quanto tempo vai demorar essa escalada? Eu acredito que a escalada que o texto de Ezequiel diz, ela é nível mundial mesmo. Ezequiel capítulo 37, lembra disso? Depois leu 38 em diante. Viu? Ó, grava aí. Pastor, se tu tivesse algum conselho para dar para esse pessoal aí que tá assistindo, desde de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Israel, sobre essa questão da igreja apoiar Israel ou não, o que você falaria pro pessoal que tá assistindo aí? Eu falaria assim, hoje a gente fala muito de empatia, né? E a empatia se tornou uma coisa filosófica, eu acho que muito filosófica. Eu vou ajudar aquela pessoa porque eu tive empatia por ela. Aí você tem empatia por aquela pessoa, depois que você ajudou, você já nem lembra mais que ela existe. Não é esse tipo de empatia. Eu gostaria que as pessoas se enxergassem nascendo nos lugares onde esse conflito está. Então imagina, eu tenho 42 anos, nasci em 82, se eu tivesse nascido nesse lugar, esse conflito já estaria pelo menos tendo 20 anos de conflito. Depende de onde eu nascesse, eu ia tomar um partido. Só pelo fato de eu ter nascido ali. E quem escolheu onde eu nasci? Essa é a pergunta. Quem escolheu onde eu nasci? Fui eu que escolhi? Não. Foi meus pais que escolheu que eu nascesse naquele lugar? Foi Deus. Então Deus escolheu aonde a gente deveria nascer. Então, se eu nasci num lugar onde está tendo um conflito, e vamos supor que eu tenho a idade que eu tenho hoje, eu visse aquele conflito com 20 anos antes de mim, eu ia tomar um partido. Se eu nascesse ali na Palestina, eu não queria ver ninguém na minha frente, de Israel na minha frente. Ao passo que se eu nascesse 1 metro para dentro do outro muro, eu já não queria ver mais ninguém bem do outro lado. Não faz sentido isso. Então, se a gente consegue se enxergar nascendo naquele lugar e vendo aquele conflito de dentro, a gente consegue parar e falar assim, olha, não tem só bonzinho desse lado e nem só gente ruim desse lado. A gente precisava refletir a respeito do amor de Cristo, que ele seria capaz de unir todas as pessoas. Eu já fui num culto onde o presbítero que estava dirigindo aquele culto havia prendido um rapaz que estava saindo da cadeia, aquele rapaz estava no primeiro culto. Só o amor de Jesus une alguém que era um policial de um assaltante que estava chegando na igreja e agora os dois podem se abraçar. Só o amor de Jesus faz esse tipo de coisa, da gente ser diferente, porque nascemos em lugares diferentes, mas a gente poder dizer que somos irmãos. Então só o amor de Jesus pode fazer isso. E se a gente consegue enxergar que se a gente nascesse num determinado lugar, a gente tomaria um partido, a gente tem que pensar como cristão. Então eu não posso tomar nenhum partido, porque Deus escolheu onde eles nasceram e Deus escolheu onde eu nasci. Nasci no Brasil, tá tudo bem aqui. Então eu penso assim. Porque as pessoas pensam, né? Eu tô fora disso, não faço parte. E é muito fácil hoje julgar, né? Sim. Julgar e tomar o partido só pela religiosidade. Sou cristão, nós viemos ali, Jesus foi judeu, então eu vou defender os israelenses. Conhecer, né? Não faz sentido. Conhecer e amar, né? Amar. Essa palavra, que é verdade. É o fundamento, né? Amar é o fundamento. Amar e entender. É isso aí. Que baita mensagem. É uma baita mensagem. Eu fiquei, bem pensativa também sobre isso. E eu acredito que você que tá assistindo também vai refletir. Qual que é, então, Daniel, o quê? Eu vou deixar Ezequiel, aqui. Ezequiel, a partir do capítulo... Leu 37, depois em diante. 37 em diante, ó. Vou botar lá embaixo na legenda e vai estudar. Porque eu vou ter que estudar mais. Não, é interessante, Pastor Walter. Eu sabia que eu tinha feito a melhor escolha para trazer você aqui para falar. Amém. Sobre esse conteúdo. Eu acho muito importante. Tem muito conteúdo que a gente tem que ser falado. Hoje é muito fácil a gente pregar um evangelho que só passa a mão na cabeça, né? Sim. Hoje é muito fácil você chegar lá e dizer que Jesus é só amor e benção e pronto. Mas não é, né? Claro. A gente sabe que a gente tem que ser cristão, a gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer. Mas a gente também sabe que tudo tem um preço, né? Claro, tem um preço. Tudo tem que ser da forma que Ele quer, como Ele quer e da maneira que Ele quer. Sim. E você hoje está aqui falando sobre esse assunto, eu tenho certeza que foi Deus que separou você para estar aqui e falar sobre esse assunto. Amém. Né? Então é isso, gente. Vou fazer uns agradecimentos aqui. Claro. Nós temos os nossos patrocinadores aqui. Desde o início do nosso podcast, nós estamos aí com uma equipe maravilhosa, Macroma Produções.
Eles que nos apoiaram desde o começo, Macoma Produções, onde a gente sempre grava os nossos podcasts com eles, né? Tenho só a agradecer porque eles abraçaram o nosso projeto. Nós temos também a Slock, os energéticos Slock, também desde o início do nosso do nosso podcast. Rota 480, Hamburgueria, Odontologia Noskoski, Quitanda Delícia, Cacau Show, que mandou aí pra nós um panetone trufado, que chega a tá dando água na boca aí, vão ter que comer depois. Café Benedetto, tá aí também. Eles fazem os café moídos direto lá deles. E só agradecer essa parceria, que é tudo Deus, né? Verdade. Deus vai colocando pessoas para nos ajudar a gente levar essa palavra mais longe e poder alcançar mais pessoas, porque eu tenho certeza que existe pelo menos uma pessoa que precisa ouvir esse nosso conteúdo aqui, Com certeza. Né? E se sentir amado por Deus, né? Exato. Porque as pessoas têm dificuldade de se sentir amada acreditando que outras são privilegiadas. Mas, na verdade, todos nós podemos ser filhos de Deus segundo a promessa de Jesus, né? É verdade. E, gente, falando em amor, né? Vocês sabem que hoje o nosso podcast, ele dá uma importância gigante a uma ONG lá na África. Sim. A gente abraçou esse projeto no podcast, a gente quer poder cada vez mais ajudar mais eles lá. A gente tem um carinho enorme pela ONG Love and Heals. Então hoje a gente foca muito, a gente não ganha nada por falar, a gente só quer mostrar o projeto lindo lá da Jéssica. Eu conheci, na verdade, através de vocês, sim, né? Sim. Da sua esposa. E hoje eu falo quase todo dia com a Jéssica lá, ela manda foto das crianças lá e é incrível, gente. Você que não conhece, entra lá no site www.loveandheals.com.br. Você pode adotar uma criança e eu tenho certeza que você vai estar mudando o dia dessa criança. Eu adotei uma criança lá, vai fazer quase um ano aí, vai fazer que eu tô ajudando. Você não precisa contribuir com muito. Você pode contribuir até com R$60, R$100, o que você sentir no coração. Para você, R$60, R$100, às vezes não é nada, né, no nosso bolso. Mas para aquela criança que tá lá passando por aquelas necessidades, porque é um país muito fechado, é muita fome, né? É um país onde a gente não consegue nem ir levar a palavra lá, né? Porque a Níger é um país fechado. País né? fechado, sim. Então a gente não consegue ir. Então a gente ajuda daqui, né? Da forma que a gente pode. Então você que tá nos assistindo, entra lá no site, apadrinha uma criança, é R$60. Você que tá assistindo, você tem 5 aí na tua casa. Se vocês, cada um adotar uma criança por R$60, são 6 crianças que vão estar sendo alimentadas por você. Sim. Então faça a tua parte, vai lá, conheça um pouquinho mais esse projeto que é gratificante. Com certeza. Pastor Walter, foi Obrigado uma honra ter você de novo aqui. Vamos fazer mais conteúdo desses e temos que falar, né? O que tem que ser falado, Com certeza. E eu não sou aquele que fala muito, não fica em cima do muro, né? É por isso que eu chamei. Polêmico. Eu falei, não, eu sei a pessoa certa pra falar disso. Obrigado mesmo pelo convite. Imagine, que é isso, estamos aí. Então é isso, gente.